Fala pessoal, beleza? Vou fazer aqui rapidamente, tá? A correção da prova. A prova que caiu pra mim, né? Obviamente, na que caiu pra você pode ter questões diferentes, mas vai ser bom para poder a gente fixar os entendimentos, tá? Como é correção, tá? Não é revisão, não é nada. A gente não vou refazer os cálculos, não. Vou só demonstrar como que eu fiz e como que eu cheguei nos resultados. E vou falar um pouco sobre a polêmica de uma das questões que eu acredito que eles tenham passado a fórmula errada, tá? Uma fórmula escrita de uma maneira que, da forma como eles passaram, era impossível chegar no resultado certo, tá? Bom, vamos lá rapidinho, tá? A primeira questão que é para mim era uma questão conceitual. Basicamente você tinha que ir lá escolher a definição que melhor se encaixava nos conceitos de capital e montante, né? Essa definição eu extraí do livro aqui do Alexandre Assaf Neto. Eu não copiei as alternativas, obviamente, né? Eu fui fazendo anotações numa folha de papel. Mas a resposta correta, ela teria que ser a que continha uma afirmação parecida com isso, que um determinado capital, quando aplicado a uma taxa periódica de juro por determinado tempo, produz um valor acumulado denominado montante. Então, qual que era a pegadinha aqui? As outras alternativas erradas, eles invertiam, né? Mas o correto, a resposta correta que você deve assinalar é a que diz que o capital aplicado a uma taxa periódica produz um valor acumulado denominado montante, tá? Então, sem segredo, essa aqui não era nada difícil, tá? Era só você prestar atenção nas alternativas. A 2 envolvia o conceito de desconto racional composto ou desconto por dentro, né? Quando é racional, é por dentro. E que como era composto, a gente usava, aqui eles forneciam as fórmulas, né? A fórmula, nesse caso aqui, ela estava correta. Aliás, quase todas estavam certas, tá? Uma eu vi um problema que me fez eu não chegar no resultado, e tinha uma outra ainda que estava meio errada, mas dava para chegar ainda no resultado se a pessoa prestasse atenção. Vou falar sobre ela mais para frente também. Então a fórmula aqui, a fórmula correta a ser utilizada é a do desconto racional composto, né? No caso aqui eu não vou usar a fórmula do desconto, vou usar a fórmula para achar o valor descontado, né? Que tinha lá. Então a fórmula do valor descontado, usando o conceito de desconto racional composto, era isso aqui, o VR igual ao N, VR é valor descontado, tá? Por que eu uso essa fórmula? Porque ele já me deu o valor descontado, tá? Que era de 4.520, tá? Isso aqui não é o valor do desconto, tá? O valor descontado. Ele me dava o valor descontado, que é o VR, ele me dava a taxa, que no caso aqui a gente chama de D, né? Taxa de desconto, 4% ao mês, me dava o prazo, faltava achar justamente o N, né? O que é o N aqui? O N, ele é o valor nominal do título, né? Eu não lembro se era um título, se era um cheque pré-datado, tanto faz. Então, para você achar o N, a gente manipula essa fórmula aqui, né? Pega esse 1 mais D elevado a N minúsculo, né? Passa ele para o outro lado, ele tá aqui dividindo, passa ele multiplicando lá pelo outro lado, isola o N, e nós temos aqui a fórmula do valor nominal é VR vezes 1 mais D elevado a N, tá? Então a gente tinha tudo isso, tinha VR, tinha D e tinha o N, era só jogar na fórmula que você chegava no resultado, tá? Ficava 4.520 vezes 1 mais 0,04, que é a taxa de 4% ao mês, né? A gente joga aqui em formato unitário, né? Fica 4% é a mesma coisa que 0,04. 1 mais 0,04 elevado a 5, né? Faz essa continha aqui na nossa aquela calculadora maravilhosa e você chegava em 5.500, tá? Essa aqui bem fácil. A 3 também era bem fácil, ele era basicamente para você achar qual era a variação percentual, né? Ou seja, encontrar
a taxa de inflação acumulada no período. Ele dava um período, o preço do índice em janeiro, dava o preço do índice em julho e perguntava a taxa acumulada de janeiro a julho. Né? Aí você usa o conceito de variação percentual. No caso aqui eu costumo fazer dessa maneira, você tem até mais de uma maneira de fazer isso, mas eu faço isso, né? Eu pego o valor da última data, que aqui era 6.411, divido pelo valor da primeira data, 6.120, faço essa divisão, menos 1, você vai chegar no valor unitário, multiplica por 100 para chegar no valor percentual. Chegava num valor de 4,76, 77, né? Só que não tinha essa alternativa, as alternativas estavam arredondadas para uma casa. Você arredondando isso aqui para uma casa, a alternativa correta que tinha lá era 4,8%, tá? Ao que? Ao mês? Não, ao período, né? Ao período de janeiro a julho, tá? Essa foi a inflação acumulada no período, beleza? Aqui foi a questão polêmica, tá? O que acontece? Você tinha que contar o valor de uma prestação de um determinado financiamento de um valor de 5.100, que era o valor financiado, que ia ser financiado com uma entrada mais 9 parcelas, ou seja, um fluxo antecipado, né? Se o fluxo é entrada mais 9, então o N é 10, tá? Atento a isso, tá? Dava já a taxa de juros, que era 6,7% ao mês, e perguntava qual que era o valor da prestação, qual que era o PMT aqui, né? E para poder para responder essa questão sem calculadora financeira, a gente tem que usar esse conceito horrível aqui, usando essa fórmula que talvez é a fórmula, talvez não, com certeza é a fórmula mais chata do curso todo, que é a fórmula do coeficiente de financiamento com entrada, tá? Só que o que acontece? Essa é a fórmula correta, tá? Que eu fui buscar lá no livro, inclusive agora, para poder checar se era isso mesmo. Essa é a fórmula correta. Só que a fórmula fornecida, reparem que a fórmula correta é 1 sobre tudo isso aqui. A fórmula fornecida, ao invés de ser 1 sobre tudo isso aqui, era I sobre tudo isso aqui. Tá? Evidentemente que usando essa fórmula que eles deram, eu não conseguia chegar no resultado nem a pau. Aí eu vou pedir um favor para vocês, tá? Para quem caiu essa questão também e tá assistindo esse vídeo, confirma para mim se é isso mesmo, tá? Para eu não ser leviano, eu não gosto de ser leviano, tá? Mas era essa mesma fórmula que eles davam? I sobre alguma coisa? A do coeficiente de financiamento com entrada? Porque às vezes eu posso ter enxergado mal, né? Eu posso ter olhado uma coisa, pensado outra, mas eu tenho quase certeza que o que tinha lá, o que eles passaram foi essa fórmula aqui. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado. Fazendo por essa forma que eles deram, eu chegava nisso aqui. Eu chegava com muito sufoco, usando aquela calculadora ruim, né? E eu achava que o problema era a calculadora, e nem era assim. Até sabendo usar lá, você conseguia fazer os cálculos sim nela. Mas fazendo toda essa conta lá na calculadorinha, chegava nisso aqui, ó. Chegava num coeficiente de financiamento de 0,0088, tá? E você multiplicando esse coeficiente de financiamento pelo valor de 5.100, que é o valor financiado, você acharia o PMT, né? Só que não tinha nenhuma alternativa com essa resposta lá de 44,97. Nem perto disso. As alternativas giravam em torno de 500, 600, 700 reais, né? Então era impossível chegar no resultado com essa fórmula que eles passaram. Agora, eu refazendo, usando a fórmula correta, aí você chega e aí agora eu lembro sim que tinha essa resposta, e eu acho até que foi essa a resposta que eu respondi mesmo, mas no chute, assim, fui fazendo, né, mais ou menos de cabeça, né? Eu fiz o cálculo sem considerar o fluxo antecipado e fiz mais ou menos. Eu acho que eu até respondi isso daqui.
mas não mas foi por chute. Se eu respondi isso aqui, foi chute. Se não foi isso que eu respondi, se eu respondi outra coisa, e se você também respondeu outra coisa, vocês podem entrar com recurso, alegando que eles forneceram uma fórmula incorreta, tá? E a gente acredita na fórmula que eles passaram. Por mais ainda que seja a obrigação, talvez, do aluno, eles possam alegar isso, não, mas a obrigação do aluno é saber como é que faz. Mas eles não podem nos induzir a erro, né? Se eles passaram essa fórmula aqui, nós somos induzidos a um erro. E então isso é facilmente passível de anulação. Perfeito? A questão 5 era também conceitual, tá? Ele pedia a definição, basicamente a definição da tabela SAF. Lembrando que a tabela SAF ela é a mesma coisa que a tabela do SPC, que não é o só para contrariar, nem o SPC que suja teu nome. Essa tabela tem essa sigla porque é a sistema de prestação constante, tá? SAF vem de sistema de amortização francês, mas ela é a mesma coisa que o sistema de prestação constante. Se ela tem a prestação constante, a alternativa correta, a primeira coisa, tinha que falar que as prestações eram constantes, ou no caso eles colocavam lá prestações iguais. Essa definição aqui eu tirei agora do livro, do ASAF. Se eu não me engano, a alternativa correta que estava lá tinha uma definição muito parecida com isso daqui, tá? Mas o conceito é esse. Então, na definição de tabela SAF, a prestação é constante, tá? A prestação tem que ser igual ao longo de todo o plano de sistema de financiamento. Os juros são decrescentes, então você tem juros decrescentes e a amortização, as parcelas de amortização crescentes, tá? Então o conceito é esse. Então a resposta correta tinha que ter essas três definições colocadas dessa maneira, né? Na pegadinha que eles invertiam, né? Falava que o juro era crescente, a amortização era constante, a prestação era decrescente e assim por diante, ia invertendo tudo isso aqui. Mas a correta é isso, tem que ser juro decrescente, amortização crescente e prestação igual ou constante, tá? A 6 era a taxa interna de retorno, graças a Deus caiu com apenas 2 fluxos de recebimento, né? Quando cai assim, a gente faz aquele esquema, né, que eu mostrei mais de uma vez, né, nos vídeos aí ao longo do curso, que ensina a calcular essa taxa interna de retorno usando esse conceito de equação do segundo grau, né? Se fossem três fluxos de pagamento aqui, ou 4, se fossem 4 fluxos, por exemplo, você ia cair numa equação do quarto grau. Se fossem 3, você ia cair numa equação de terceiro grau. Que aí é muito mais difícil de fazer. Sinceramente, eu nem lembro como é que faz essas encrencas, tá? Mas como caiu só 2, você cai numa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau e simplificando, né, 80 mil, 120 mil, 150 mil, você pode simplificar tudo isso aqui para 15, 8 e 12, tá? Dá na mesma. E executa aqui, faz aquele procedimento. Tem um vídeo meu que eu coloco lá que chama equação braba. Exatamente aquele mesmo conceito, tá? Você chega, né, acha o delta, faz a fórmula de Bhaskara, tudo mais. E você chega você rejeita, né, a raiz que dá negativa, pega a raiz que deu positiva aqui, no caso foi 1,2, só que ainda não é a resposta definitiva, né? Como eu chamei esse 1 mais i de x, então, e x deu 1,2, então 1 mais i igual 1 mais i igual a 1,2, só que eu quero achar i, então eu só isolar o i aqui, né? Fica i igual a 1,2 menos 1, i igual a 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Essa é a resposta, tá? Então a taxa interna de retorno dessa operação é de 20%. Beleza? A questão 7, eu consegui chegar na resposta certa, mas ela também tinha um problema de fórmula fornecida errada, tá? Porque eles dão lá
um P0, né, que era o preço de aquisição da ação, dava um prazo, que era 1 ano, beleza, dava um K, o que é o K? É a taxa mínima de atratividade do investidor, né, ou seja, a taxa esperada pelo investidor. Aqui nesse modelo a gente chama ele de K, essa taxa de K. A K ele dava ao mês, que era 1% ao mês. Mas como ele deu o prazo em ano, a gente precisa transformar essa taxa taxa ao ano. Só que eles dão lá, a pegadinha tá aí, eles dão essa fórmula para você achar a taxa ao ano dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui. K ao ano é 1 mais K. Aqui não era nem já, se é ao ano, né? Não precisa ter esse N aqui. 1 mais K elevado a 12 e parava por aqui. Só que o correto não é isso aqui. 1 mais K elevado a 12 para por aqui. O correto é isso aqui, ó. É 1 mais K elevado a 12 menos 1. Faltou o menos 1 na fórmula. Tem que ter o menos 1. Porque senão eu não ia chegar no 0,12 que a gente aqui. Eu ia chegar em 1,12. E se eu jogar esse 1,12, se eu achar que o K é 1,12 e jogar aqui na fórmula, que essa é a fórmula que a gente tem que usar, eu ia fazer 1 mais 1,12. Ia dar errado. Sendo que o correto é 1 mais 0,12. Tá? Então é mais uma que eles erraram. Na minha opinião, eles erraram no fornecimento da fórmula. Se você errou essa daqui, pode entrar com recurso alegando isso, tá? Mas ela não era difícil, eu acho que a maioria deve ter acertado. Bastando você achar o K ao ano, que dá 0,126825. E jogando na fórmula aqui, a fórmula que eles fornecem na verdade é essa aqui, né? A fórmula do P0, P0 igual a PN. O que é P0? É o preço de aquisição da ação. E PN é o preço de venda, tá? Preço de aquisição é igual ao preço de venda dividido por 1 mais K. Como o que eu quero saber é o PN, quero saber o PN, eu manipulo a fórmula, passo esse 1 mais K para o outro lado, eu passo ele, está dividindo, passo ele multiplicando, PN igual a P0, aí é essa fórmula aqui, P0 vezes 1 mais K. P0 eu já sei que é 4,66. E é outra coisa, aqui só nos importa o valor unitário da ação, tá? Ele até colocava lá no enunciado que o investidor comprou um lote de 100 ações a 4,66. Esse lote de 100 pouco importa. Só não importa o valor unitário. Até porque as alternativas para o preço de venda eram o preço unitário de venda da ação, não o preço do lote. Tá? Então, sabendo o preço de compra unitário da ação, que é esse aqui, sabendo o K, que é a taxa de atratividade do investidor, ao ano, que a gente já descobriu, que é 0,126825, jogando na fórmula você chega facilmente aqui na resposta, que é 5,25, tá? A 8, questão 8 era uma questão a última questão, né? Uma questão que era simples, mas eu acabei me enrolando, né, num erro primário. Eu acho que eu acabei errando essa aqui. Mas aí foi erro meu, tá? Não foi problema de calculadora, nem de fórmula, tá? Foi erro meu. Mas isso aqui é o seguinte. É uma fórmula de desconto simples por dentro, ou desconto simples acional. Por que é desconto simples? Porque ele diz que o desconto, a taxa de desconto, ela era a juros simples, tá? Se a taxa de desconto é juros simples, o desconto é desconto simples. Então você tinha que buscar lá, ele já dava o N, né? Dava o N no caso N maiúsculo, né? Ele dava o valor do título, né? Lá na frente, né? Dava o valor do desconto, que não é o valor descontado, diferente da outra questão que envolveu o desconto, que dava o VR, né? Que era o valor descontado. Aqui não, ele dá o DR, que é o valor do desconto. Ele dava o valor nominal, dava o valor do desconto, dava a taxa ao ano, a taxa de desconto ao ano. E perguntava o N, o Nzinho, né, da fórmula, né? Perguntava o Nzinho da fórmula, só que em dias. Então o N, número de dias que faltam para o vencimento, ou seja, ele queria o Nzinho em dias. Então tinham duas formas de fazer. A primeira forma é você
transformar essa taxa que está dada ao ano para uma taxa ao dia. Como é juros simples, eu simplesmente pego essa taxa de 22%, que é o ano, e divido por o total de dias que tem um ano. Tá? No caso, ele até falava que era para considerar um ano de 365. Tá? Não era aquele ano comercial de 360. Era um ano de 365 dias. Então, bastava você pegar 22%, aí que foi o meu erro, que eu rateei lá na prova, em vez de eu fazer 0,22, como a gente sempre falou ao longo de todo o curso, né? Vai mexer com taxa, jogando nas fórmulas, tem que transformar a taxa em unitária, né? 22% é a mesma coisa que 0,22. O que o cabeção aqui fez? Esqueceu de fazer isso, fez 22 direto dividido por 365. Né, dava um número maior do que isso aqui, né? Dava um número maior do que 0,0006, dava 0,06. Então, óbvio que eu estava errando, né? Mas se você fez desse jeito aqui, você acertou, tá? Transforma a taxa unitária, 22 é 0,22, divide por 365, você vai achar a taxa ao dia, né? Isso aqui é o taxa ao dia, tá? Taxa de desconto ao dia. E jogando isso aqui nessa fórmula que era fornecida, né? Ele dava lá um monte de fórmula. Qual que eu vou escolher? Ele deu um monte lá. Qual que eu escolhi? Ué, se ele deu o desconto, deu a taxa. Ah, mas ele não deu o VR. Mas se ele deu o valor do título e deu o valor do desconto, você acha o VR, facinho. Como é que eu acho o VR? Então, primeira coisa, a gente seleciona a forma que a gente vai usar, que é essa aqui, e completa aqui com as informações. Eu já tenho o DR, já tenho o I, quero achar o Nzinho minúsculo, né? Eu ainda não tenho o VR, né? Como é que eu acho o VR? VR é a mesma coisa que o valor nominal menos o desconto. O valor nominal ele me deu, o valor do desconto ele me deu também, né? Deu o valor nominal, deu o valor do desconto, faz um menos o outro, você acha o valor descontado, que é 43.506, certo? Agora é só jogar na fórmula e isolar o Nzinho, que você acharia esse valor de 200 aqui facilmente, tá? A outra maneira de fazer seria, que é até mais fácil ainda do que essa, seria mantendo essa taxa ao ano e no final você convertir o resultado que você ia ter um resultado em anos, convertia o resultado em anos em dias. Como é que faria? Faria assim, ó. Jogaria na fórmula, mas a taxa ao ano mesmo, né, o 0,22, que é 22%, isolaria o N, você ia achar aqui, ó, o N em anos, 0,548169 anos. Como é que eu acho isso aqui em dias? É só multiplicar isso daqui por 365, né? Multiplicando isso aqui por 365, você acharia esse mesmo 200 dias aqui que faltariam para o vencimento do título, tá? Que é o que estava sendo perguntado, de número de dias que faltam para o vencimento do título, tá? A resposta certa é 200. Essa aqui provavelmente eu errei porque eu chutei, porque eu não estava acertando, porque eu errei na aplicação da fórmula, que não era difícil, tá? Beleza, gente? Então é isso aí. Então esse provavelmente foi o vídeo dessa disciplina que eu faço, tá? De matemática financeira. Afinal de contas, estamos encerrados por aqui. Espero que todos tenham ido bem. Se por acaso alguém não foi tão bem, eu sei que nem todo mundo acompanha, cada um tem suas habilidades, né? É natural, mas estudem, né? Revisem, né? Se você caiu para exame, revisa, olha os vídeos aí, vocês vão ver que não é difícil, ainda mais que eles deram as fórmulas, né? Bastava você escolher a certa e saber usar aquela calculadora da Xuxa que eles deram lá, né? Mas fora isso não tem muita dificuldade, tá? Esta é continha, conta de vezes, dividir, potência e raiz de vez em quando, tá? Isso é matemática financeira. Beleza, gente? Então é isso aí, tá? É isso aí, então eu desejo boa sorte a todos e espero que estejamos juntos aí em mais um bimestre mês que vem. Até mais!